Olá, no programa de hoje, o PSDB rumo a 2026. A tradicional legenda que já governou o Brasil e Minas Gerais encaminhou a incorporação do Podemos e tem outras conversas para alianças no horizonte. Mas perdeu recentemente governadores de estados importantes e não foi bem nas disputas municipais de 2024. O que os tucanos miram nas cenas nacional e estadual em 2026? E como vem o atual jogo de forças no Congresso? Eu converso com o deputado federal Paulo Abiakel, presidente do PSDB de Minas Gerais. Bem-vindo, deputado Paulo, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu falar e ser entrevistado por você, que nesse momento representa a Casa do Povo Mineiro, a Assembleia Legislativa, através da TV Assembleia. E um abraço a todos os telespectadores, os que nos ouvem nesse momento, nos assistem e nos assistirão em outras entradas do programa. Para mim é uma honra muito grande. A honra é nossa, deputado. O PSDB aprovou, deputado Paulo, em recente convenção a fusão com o Podemos. É um processo que ainda levará alguns meses até a homologação pelo TSE, mas o novo partido terá 7 senadores e 28 deputados. Quais foram as afinidades programáticas e os interesses eleitorais que fizeram essa união nascer? Bom, você vai me permitir ajustar um pouco a resposta à realidade dos fatos, que é um pouquinho diferente do que você colocou, mas é normal, é natural, muitos têm feito a mesma pergunta para mim, eu tenho procurado explicar didaticamente. O que a convenção do PSDB aprovou foi a possibilidade de fazer com o Podemos ou com outras legendas que temos afinidades ideológicas, sobretudo voltadas para a atuação política no centro, longe dos extremos, longe da direita representada recentemente no governo Bolsonaro e longe da esquerda hoje representada pelo governo Lula. A convenção, portanto, nos permitiu e nos deu delegação executiva para que nós fizéssemos, a incorporação do Podemos, cujas conversas estão em andamento, ou federação com Podemos, também tem sido objeto das nossas reuniões, ou a federação com outros partidos. Aí nós temos uma relação de muitos partidos, entre os quais os republicanos, Solidariedade e outros partidos que estão conversando conosco. Portanto, não foi uma convenção para fazer a junção ou a incorporação ou a fusão com o partido Podemos, presidido e tão bem presidido pela ilustre colega, grande amiga Renata Abreu. Nós estamos estabelecendo uma série de conversas, a principal delas com a Renata Abreu, saímos com ela hoje ainda, e estamos avançando, mas a convenção não teve esse escopo reduzido, teve um escopo amplo que nos permite fazer as alianças que a política atual, moderna, contra o radicalismo está nos exigindo. Agora, pelo que eu entendi, a incorporação, então, é uma das possibilidades, né? Essa incorporação do Podemos ainda a ser sacramentada está nesse escopo aí de possibilidades que o partido tem pela frente. Já há, diante disso, deputado Paulo, algum acordo delineado, por exemplo, para as presidências nacional e estadual da legenda, caso a conclusão desse processo seja por uma incorporação? Veja, a incorporação ela tem uma razão de ser, né? O PSDB é um partido que tem uma dimensão política maior, e não obstante ter hoje uma bancada de deputados federais menor. Compensa-se isso com uma administração por maior tempo por parte de um representante do Podemos. Nós estamos chegando a esse equilíbrio, buscando ajustar os últimos detalhes para que nós possamos, então, caminhar para outras fases dessa discussão, que são complexas também, que é a direção nos 27 estados. Então, há ainda muito a caminhar, ainda muita dificuldade a superar. Mas nós temos uma expectativa muito positiva. É assim,
da mesma maneira que um dia o União Brasil se uniu ao PSL para formar o Democrata se uniu ao PSL para fundar a União Brasil. São as mesmas dificuldades que agora me parecem estar havendo com a União Brasil, com a perspectiva de se unir ao PP em torno do partido que possa vir a se chamar, não sei exatamente, União Progressista, alguma coisa assim. Enfim, são os movimentos naturais que vão se dando e que deram conosco no passado quando fizemos a federação com cidadania. A mesma coisa, sendo que, nesse caso, estamos ainda numa fase inicial, porque só agora fomos autorizados pela convenção. O prazo limite para essas construções seria, no caso, abril do ano que vem, não é isso? Para que elas valham para as eleições de 2026. Perfeito. Deputado Paulo, o senhor mesmo, né, na primeira resposta, admitiu aí a possibilidade também de novas federações no horizonte do PSDB. A atual federação em vigor, né, entre o PSDB e o Cidadania, ela será mesmo desfeita? Qual que é a avaliação interna de vocês sobre o funcionamento dela até aqui? Bom, há uma manifestação de interesse do Cidadania em se desfazer da federação. A federação, como todos sabem, ela tem um prazo de duração de 4 anos, vai findar os 4 anos em abril. O Cidadania parece buscar uma outra rota. Nós somos absolutamente compreensivos. Eu, particularmente, tenho excelente relação com todo mundo no Cidadania, não só eu, como todos do PSDB. Os deputados da Cidadania têm uma ótima relação conosco, mas é natural que eles agora, se confirmado ficar a saída deles, que eles podem estar estudando nesse momento com outras agremiações. Perfeitamente natural, tem que ser compreendido que o nosso casamento tinha um prazo de duração de 4 anos e esse prazo está chegando ao fim. Tenho a impressão que ainda haverão outras conversas com a cidadania para verificar se até abril eles estão mesmo decididos a tomar outro caminho. Né? Para além do Podemos, né, MDB e Republicanos são, nesse momento, os parceiros, digamos, preferenciais dos tucanos para uma eventual federação? Olha, eu aí você vai me permitir alongar um pouquinho a resposta, mas eu procurarei ser breve. O que está acontecendo no Brasil é a constatação de que esse radicalismo, essa polarização entre direita extrema e esquerda, ela não está fazendo bem para o debate político, ela não está sendo positivo, ela está diminuindo, inclusive, a qualidade do debate político. Ficando muito adstrita àquele voto contra o outro. Então, eu não gosto do Lula, então a solução é votar no candidato do Bolsonaro ou no Bolsonaro, se puder ser candidato. E quem não gosta do Bolsonaro tem como única alternativa, então eu tenho que votar no Lula, porque no Bolsonaro eu não voto. Então, a nossa ideia, os partidos que estão no centro, estão procurando encontrar formas, e olha, não é simples isso. Isso envolve uma dinâmica complicada das lideranças políticas no Estado inteiro, mas os partidos de centro estão buscando fazer um alinhamento do centro. Não sei se é possível unir todo o centro, mas será possível unir fatias do centro, portanto, parcelas do centro. Então, os republicanos, eu vejo muito interesse, os republicanos em fazer isso. Eu vejo muito interesse no MDB em fazer isso. Eu vejo muito interesse no Solidariedade em fazer isso. Então, é dentro dessa marcha que o PSDB, que também enxerga essa necessidade, porque talvez o PSDB, ao longo da história, tenha sido o partido que mais foi prejudicado com essa polarização. Parte do nosso eleitor antilulista foi votar no Bolsonaro, e por isso o PSDB está aí, está a explicação em relação à diminuição do tamanho do PSDB na última década. O PSDB enxerga isso de forma muito clara. E como foi sempre o PSDB que se colocou como o antagonista do PT nas campanhas presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014, é natural que nós estejamos
caminhando com um pouco, eu diria, com uma certa, digamos, com uma certa liderança nesse processo de tentativa de unificação de legendas de centro para fortalecer o centro, de modo que a gente possa lançar um candidato à presidência da República e apresentar ao eleitor brasileiro uma nova alternativa. Para além do quadro nacional, deputado Paulo, tem também os quadros regionais, né? E em Minas Gerais, por exemplo, o senador Cleitinho Azevedo, que é pré-candidato ao governo de Minas, está no Republicanos, já deu declarações críticas a essa possível federação. Qual peso isso tem nesse momento? Eu tenho respeito pelo senador Cleitinho, mas isso não pesa absolutamente nada, né? Você está se referindo a qual delas? Com o Podemos ou com o Republicano? Ele deu uma declaração no Senado, né, há algum tempo, falando que discutir nesse momento federação não era algo que interessaria ao eleitor. Não, ele vai me permitir discordar, né? Tenho o maior respeito por ele, mas essa é uma visão predominante da política brasileira, do jornalismo, da academia, do Congresso Nacional, das lideranças partidárias. Eu acho que nesse caso aí, eu gostaria de conhecer um pouco melhor a opinião dele, mas é uma opinião que merece todo respeito, ele tem todo jeito de pensar assim. Eu penso que quanto mais partidos nós tivermos no país, pior para a governabilidade, pior para a clareza, né, do eleitor. Então, eu vou discordar. Ele é pré-candidato, né? E a pergunta que eu fiz também tinha o seguinte sentido de que, por exemplo, havendo, né, uma federação, por exemplo, do PSDB com republicanos, se ele se manteria nessa condição e se o PSDB toparia apoiá-lo. Mas é muito cedo para tratar disso. Primeiro, nós só na semana passada, tem exatamente 6 dias, nós recebemos autorização do Diretório Nacional do Partido para dar início às conversas com os outros partidos. Então, eu diria que falar sobre isso seria como colocar a carroça na frente dos bois. Está muito cedo ainda e são conversas que vão se arrastar até abril do ano que vem, como você falou. A diminuição do número de partidos brasileiros, né? O senhor tocou isso na resposta anterior. O senhor considera que é mesmo uma tendência imperativa para os próximos anos e como que isso impactaria o jogo democrático? Eu não consigo conceber, pelo menos na minha cabeça, com as pessoas com quem converso política aqui em Brasília e em Minas Gerais, e até eu diria com os próprios prefeitos municipais, eu não consigo conceber um país que tenha 30 legendas, das quais muitas delas têm o mesmo espectro ideológico. Isso é uma anomalia do sistema político partidário brasileiro. E isso é decorrência de uma série de equívocos cometidos, uma das quais, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional um projeto votado no Congresso Nacional, que criou lá atrás a cláusula de barreira. Então, eu acho que depois, com o financiamento público, foram sendo germinadas siglas, muitas delas pouco representativas, mas que geraram uma profusão de candidaturas. Então, cada partido tem direito a lançar tantos candidatos. Então, você tem, no final das contas, muito do mesmo. É perfeitamente possível você ter, e aqui ninguém está falando em reduzir para 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, nós podemos ter perfeitamente, aí, levando em consideração os partidos, vamos chamar assim, os partidos são os programáticos, vamos chamar assim. Vamos falar aqui, o Partido Verde é um partido que tem uma razão de existir, ele tem uma lógica, né? O partido que se auto-intitula um partido da esquerda mais radical, como pessoa, tem uma lógica de existir. Tem muita gente que comunga com esse pensamento, assim como é absolutamente natural que tenha um partido no espectro da direita. Mas o que não pode haver é 20 partidos representando o centro político brasileiro. E é isso que
eu tenho a impressão que pode ser reduzido. E reduzido para quê? Tem que ter uma razão de ser, né? É para lançar um candidato à presidência da República que represente um pensamento liberal de centro político, sem radicalismo. Como foram no passado os governos do presidente Juscelino Kubitschek, como representou, por exemplo, o presidente Tancredo Neves, como foi Fernando Henrique Cardoso, como foi Itamar Franco, como foi Michel Temer, homens do centro político brasileiro, homens que defenderam, dentre tantas coisas, um governo liberal, um governo com enxugamento da máquina, um governo sem uma postura radicalmente dura, como foi durante parte do seu governo a presidência de Bolsonaro, como foi durante muito tempo os governos do presidente Lula. Agora, pesquisas, né, deputado Paulo, que já projetam esse cenário para 2026, demonstram que há certa dificuldade de uma construção fora da polarização entre Lula e o bolsonarismo ser competitiva, né, em termos eleitorais. Vocês entendem que é possível reverter esse quadro a partir de que premissas? Agora eu vou pedir a você a permissão para discordar. Eu acho que as pesquisas indicam exatamente o contrário. Basta você ver a rejeição dos nomes que estão aí colocados, tanto à direita quanto à esquerda, para você verificar claramente que existe o desejo do eleitor brasileiro de uma alternativa de centro. Mas tem um eleitorado fiel também. Eles, de fato, têm rejeição, mas carregam ali uma parcela do eleitorado que costuma segui-los, né? Naquela lógica. Eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. Então, na outra lógica, eu não voto no Bolsonaro porque eu vou ter que votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. Então, a política não pode ser o voto não. A política tem que ser o voto sim. Né? O voto sim, eu sou a favor do partido X, seja ele lá que nome tiver. Não pode ser, eu sou anti-Bolsonaro, então eu vou votar no Lula. Não, eu sou anti-Lula, então eu vou votar no Bolsonaro. Eu acho que as pesquisas estão indicando isso de maneira cristalina, de maneira absolutamente clara. E é exatamente por isso que os partidos de centro estão tentando se unir para oferecer ao eleitor uma alternativa de centro. Quem seria esse nome, deputado, de centro? Esse nome para romper com a polarização, para ser competitivo, para chegar em 2026 em condições, né, concretas de vitória? Eu não entendi a sua pergunta. Qual seria esse nome, né, para representar esse campo político? Não, aí eu teria que ter uma bola de cristal. Eu ainda não tenho a menor condições de dizer quem seria o nome, né? Isso é uma construção, pois se a gente ainda está construindo um rol de partidos alinhados que possa representar o centro político, a etapa de escolher o nome será, então, ainda mais adiante. Existem alguns candidatos que se colocam como candidatos do centro político brasileiro. Tem alguns nomes sendo ventilados. Não arriscaria dizer que é isso que acontecerá ainda no ano que vem. Acho que é prematuro esse debate. Mas o senhor está se referindo a centro político, a Tarcísio de Freitas, por exemplo, a Ronaldo Caiado, que são nomes que estão aí como pré-candidatos, o próprio governador Romeu Zema que se movimenta? Eu não gostaria de fulanizar, né? Eu não gostaria de fulanizar porque política, você sabe que é muito difícil você imaginar como ela será no futuro. É absolutamente imprevisível. Esse nome pode não ter ainda surgido no noticiário, ele pode vir a representar o centro político. Não é? Então, eu não gostaria de fulanizar. Mas desses nomes todos, que merecem todo o meu respeito, me parece que são nomes bons, todos eles, cada qual com a sua característica, uns mais, outros menos. Eu, por exemplo, gosto muito do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, mas é preciso ver se ele está disposto a representar o centro, né? Então, eu acho que
Representar o centro seria, nesse caso, estar distante do radicalismo, digamos assim, bolsonarista? Isso seria o ideal, não é? É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então, deputado, o PSDB, né, o senhor já citou aí as dificuldades que o partido enfrentou na última década, né, desde a eleição presidencial de 2014, ali quando Aécio Neves foi candidato à presidência da República, e mais recentemente o partido perdeu 2 quadros importantes, governadores que integravam a legenda e representavam uma renovação, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lira, né, de Pernambuco, que acabaram saindo para o PSD. A que o senhor acredita essas baixas? Eu acredito essas baixas a circunstâncias que são absolutamente naturais da política, assim como Eduardo Leite optou por um outro caminho, que para ele era mais confortável por causa da política local, política do Rio Grande do Sul, assim como a governadora Raquel Lira quis se alinhar à esquerda lulista para ter maior conforto em busca de uma reeleição. Nós temos que encarar isso como fatos absolutamente normais da política. Por outro lado, nós estamos sendo frequentemente consultados por grandes lideranças nacionais e, no futuro breve, poderão ser anunciados como novos integrantes do PSDB. Isso faz parte do dinamismo político, foi sempre assim será. Como é que o senhor está vendo esse momento, né, de conjuntura do Congresso Nacional, né, com o jogo de forças entre a base governista e a oposição, diante de um predomínio que há do centrão, né, no parlamento brasileiro? Pois o predomínio do centrão é uma consequência da fragmentação partidária. Talvez foi difícil para quem não está dentro do Congresso ter essa percepção, mas os partidos que não são programáticos, como é o caso do PSDB, e, portanto, são pragmáticos, eles aderem ao governo vencedor de ocasião, são úteis para a governabilidade do governo em questão, mas não são úteis para a defesa de uma bandeira daquilo que nós, com muito orgulho no PSDB, chamamos de centro político brasileiro, um partido de formação liberal, um partido com forte visão social, mas, sobretudo, um partido que tem uma preocupação muito grande com a responsabilidade fiscal, o partido que, assim como acabou com a inflação, fazendo o Plano Real, criou o teto de gastos e o início dos programas sociais posteriormente batizados de Plano Real, nós entendemos que nós somos e temos capacidade de liderar um processo, de ser o farol do centro político brasileiro, para que nós possamos oferecer exatamente ao eleitor brasileiro algo muito além dessa pobreza do debate político atualmente existente, que não é culpa de pessoas, é culpa do radicalismo e dessa situação de polarização entre esquerda e direita. E cria um quadro, por vezes, até curioso, né? Por exemplo, o PSDB se coloca na oposição ao governo Lula, mas se pegarmos votações, em muitos momentos vai ter ali um índice de apoio em determinadas matérias até superior a legendas que ocupam cargos no primeiro escalão, como União Brasil, né? São coisas desse atual sistema fragmentado que fazem acontecer? Não, são coisas, ao contrário, me perdoe, são coisas exatamente naturais de um partido programático. Ser oposição ao governo Lula não significa ser oposição ao Brasil, meu caro. Isso é preciso que haja essa compreensão. Então, exatamente porque nós não somos pragmáticos e nós não negociamos ideologicamente as nossas posições, é que com a maior naturalidade nós tanto podemos aprovar medidas que são a favor do Brasil,
como podemos votar contra matérias que são a favor do governo Lula. Então, é muito diferente você ser oposição por ser oposição e ser oposição a matérias do... E olha, eventualmente, o governo pode acertar e não terá nenhum problema o PSDB votar favorável àquelas matérias que são previamente discutidas entre nós, parlamentares, para temas que, sim, são boas para o Brasil, que são propostas de governo. Nós não temos problema de fazer isso. Isso não é ser oposição ou é ser adesista. Ser adesista é quem não vota para poder valorizar o seu valor ali, valorizar o seu papel, para poder buscar ser mais valorizado numa composição de governo ou algo parecido. Sim, nós eventualmente votamos com o governo, quando as matérias são boas para o Brasil, mas quando nós percebemos que as matérias são ruins para o Brasil e são boas apenas para o governo do PT, nós votamos contra. Aliás, nós votamos sempre nessa lógica de estudar bem as matérias e verificar o que é bom, o que é ruim. Nós não somos contra tudo e contra todos, porque isso seria ser contra o Brasil. Nós estamos terminando a entrevista, deputado Paulo, mas antes de encerrar, queria só uma sinalização do senhor a respeito do que o PSDB pensa para o cenário da sucessão estadual em Minas. Se o partido pode seguir apoiando o grupo liderado pelo governador Romeu Zema ou construir uma outra alternativa de candidatura. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo governador Zema, eu não me considero um apoiador dele. Para mim, ele não representa bem o que eu poderia chamar da figura de líder político do Estado. Portanto, eu não jamais fui e essa... É porque o PSDB está na base dele aqui na Assembleia, mas a pergunta é muito em função disso. Como é que é? Não entendi. O PSDB está na base do governador aqui na Assembleia, mas a pergunta é em razão disso. É que eu acho que você faz uma confusão, me perdoe. Você acha que quando se vota a favor de uma matéria proposta pelo governo, o partido é da base do governo. Não é, não. O PSDB não é da base do governo Zema, não. Agora, os deputados estaduais do PSDB podem votar matérias que são a favor de Minas Gerais. Tem uma diferença muito grande entre a pessoa vestir a camisa com a bandeirinha aqui de Minas Gerais que o governador gosta de usar e dizer que é governista e votar lá, sim, a matérias que sejam do interesse de Minas Gerais. Então, o PSDB, ao contrário do que você afirma, e eu aqui como presidente da legenda, quero reafirmar aqui que o partido faz oposição ao governo Zema porque não entende que o governo dele tenha sinergia com o nosso pensamento de centro político. E aí vai construir outra candidatura. Está colocado à direita. E, como eu venho falando desde o início da entrevista, nós estamos confortavelmente, radicalmente no centro político brasileiro. Então, portanto, nós não podemos nos aliar a um governador que se coloca radicalmente à direita do cenário político brasileiro. Deputado Paulo Biacchio, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político da TV Assembleia. Eu é que agradeço. Um abraço. Eu conversei com o deputado federal Paulo Biacchio, o presidente do PSDB em Minas Gerais. Falamos sobre a aprovação da possível incorporação do Podemos à legenda, as tratativas com outros grupos em torno de federações, os posicionamentos dos tucanos no Congresso e seus planos para 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.